Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Não passe pela vida. Cresça através dela. O programa Revista de A a Z está começando. E no quadro Talento de A a Z de hoje, Live Moraes, com parte da sua banda. Tudo bem, Live? Tudo bom, tudo bom. Quem é que veio com você? Olha, eu tenho o Luzico aqui na sanfona e Kleber Silva na flauta. Olha, gente, está bem acompanhada, hein? Então, ela tem 15 anos de carreira. Já? Já. Uau, passou rápido, hein? Passou. Olha, ela vai para todos os ritmos da MPB. A sua primeira música, Desenho, faz parte do CD Lembrando Você, do seu pai, Dominguinhos. Em 2007, a Live gravou seu disco de estreia com direção e produção musical da sua mãe, a cantora Guadalupe Mendonça. Live já fez grandes shows nacionais e participou das principais festas de São João do Nordeste. A cantora já dividiu o palco e fez parcerias com renomados nomes da música brasileira. Atualmente, a Live possui 3 discos gravados. E ano passado, Live recebeu o prêmio Melhor Cantora de Forró no 6º Prêmio da Música de Pernambuco. Eita, coisa boa! É verdade, foi uma honra para mim. Meu primeiro, assim, prêmio, né? Porque eu recebi tantos pelo meu pai e a primeira vez, assim, ver o trabalho sendo reconhecido é muito bom. É o seu. Exatamente. Live, e vocês trouxeram o que pra gente hoje? Hoje a gente vai homenagear meu pai, como sempre, Dominguinhos. Vamos cantar Eu Só Quero um Xodó. Então, com vocês, Live Moraes e banda. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor.
Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Meus convidados de hoje são Paulo Moura e Elinalvo Leal, da LGM Importadora. Tudo bem, Paulo? Como é que você vai? Tudo bem, boa noite. Boa noite, tudo bem, Elinalvo? Tudo Como bem, vai você? Tudo em paz, Prazer boa noite. receber vocês aqui, viu? Obrigado, Prazer nosso. Quando foi que nasceu a empresa LGM? Em 2011, a gente começamos com algumas cachaças artesanais do país, do Brasil. E tínhamos em torno de 250 rótulos. Começamos com a cachaça artesanal, só cachaça artesanal de alambique, e posteriormente sentimos a necessidade de introduzir algo em torno de vinho, porque Recife estava começando já em 2011 muito forte esse segmento de vinho. Aí buscamos um vinho no Chile e um na Serra Gaúcha, que é o Donguerino. Posteriormente começamos há 2 anos com também alguns rótulos portugueses. Ô Elinalvo, quais são hoje os carros-chefes da empresa? Hoje nós temos a cachaça graduada, né? Que é o nosso foco, que é um produto nosso, produzido por nós mesmos, e uns vinhos que são exclusividade nossa, um vinho do chileno, os vinhos portugueses e um vinho aqui da Serra Gaúcha. Esses vinhos são exclusivos? São exclusivos. Em Pernambuco são exclusivos não. E vocês atuam só no Nordeste ou no país inteiro? Não, com os vinhos só em Pernambuco. No país todo com a cachaça graduada. Ah, e conta um pouquinho dessa história da cachaça, Elinalvo. Essa cachaça, ela começou com os nossos pais no interior da Bahia, que produzia cachaça ali de um modo muito simples, que era para atender aquela população ali vizinha. Sim. E depois de um certo tempo eles deixaram de produzir a cachaça. Como nós estávamos aqui em Pernambuco já com a LGM Distribuidora, fazendo a distribuição de cachaça de todas as regiões do Brasil, nós resolvemos trazer a nossa marca, né, e colocar aqui no mercado, e graças a Deus está dando certo, está tendo uma aceitação espetacular. Ô Paulo, quer dizer que vocês já nasceram com a mamadeira cheia de cachaça, é? Como assim? É engraçado que foi realmente, tu falou uma coisa aí certa, a cachaça ela foi lançada lá no interior, como o meu primo Elinalvo falou, em junho de 67. Eu nasci em novembro de 67. Olha aí, então, gente. realmente, eu nasci já com a mamadeira já preparada. Com a cachaça, né? E vocês pretendem exportar a cachaça? Já tem algum plano para isso? A gente tem alguns planos de expansão primeiro no Brasil. Certo. 2016 foi o esperado. A gente estamos aí mais ou menos no meio do ano e já superou o que a gente queria. Já está faltando produção, a gente teve que correr e produzir. Em 2017 a gente vai duplicar para 30 mil litros ano. E 2018 aí sim, a gente vai com o objetivo de exportar. Que já tem um contato muito bom, que foi na feira de AZ, na mostra de arquitetura, que um italiano fez um contato com a gente e ele já quer levar, só que a gente tem que preparar a produção, não dá para... Tem que ter quantidade, assim, né? Tem que ter quantidade. Para exportar tem que ser um container, no mínimo, 1000 caixas. Só nossa. Agora, Elinalvo, me conta uma coisa, quem é que bebe cachaça? Quem é o público bebedor de cachaça? Antigamente, né, era praticamente o público masculino, né? Mas hoje não, hoje a cachaça tem uma boa aceitação com as mulheres, entendeu? E hoje é um produto que todo mundo bebe, entendeu? As pessoas que gostam de um bom destilado, uma boa bebida, muita gente toma cachaça porque é o produto nosso, é 100% brasileiro. Olha só, gente. Eu vi lá na mostra de AZ, numa das degustações que vocês fizeram, Paulo, de caipirinha, a mulherada toda com o copo na mão de sopa, olha só. É verdade, ali foi, naquele dia da caipirinha, foi realmente um sucesso, foi espetacular. Tanto o que a gente queria atingir, que era o público feminino,
é o que a cachaça ela não agride, ela não tem acidez alta, então a gente conseguiu trazer o público feminino e tirar aquele mito que cachaça era para homem, que cachaça tinha que arder, que queimar. Hoje, com a graduada, a gente conseguiu realmente isso aí. Excelente. Agora, e o que a gente pode esperar para o segundo semestre desse ano e para o início do próximo? Quais são os planos da LGM? Ana, o nosso plano mais emergente assim é agora, no segundo semestre, a cachaça envelhecida, né? Olha que só. vai ser lançada agora, deve estar chegando aqui agora início de agosto, até início de setembro ela deve estar aqui. Nós vamos começar o engarrafamento agora em julho, e eu acredito que comecinho de agosto, até o meado de agosto, já esteja aqui a cachaça envelhecida, 2 anos em barril de carvalho. Nossa, gente, bacana, hein? Agora, Paulo, o pessoal que está assistindo a gente em casa, quer conhecer a LGM, quer conhecer a graduada, os vinhos, como é que pode fazê-lo? A nossa distribuidora, ela fica em Prazeres, Piedade, aberta de segunda a sexta, de 8 às 18, mas a graduada e todos os vinhos já tem grandes restaurantes aqui em Recife. Mas quem quiser comprar direto de vocês, qual é o telefone? 3378-5084, ou então entrar no site da www.lgmdistribuidora.com.br. Paulo Moura e Elinaldo Alves, muito obrigada, foi um prazer receber vocês aqui. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns prazer é nosso. pelo sucesso, vocês merecem. Obrigado. É isso aí, você não deixe de prestigiar, porque veja, eles estão desde a mamadeira e vale a pena, né? E a gente faz um breve intervalo, mas volta já já. Não sai daí. O que o hospital oferece de mais moderno para a área de radioterapia? Isso, em radioterapia hoje o hospital investiu com novos equipamentos, com novas tecnologias. Hoje o tratamento que envolve o uso da radioterapia em pacientes com câncer ele é mais seguro, eles são tratamentos mais precisos, que dão menos efeitos colaterais e que o paciente ele pode ter uma qualidade de vida e uma maior possibilidade de controle da doença. Esses tratamentos mais modernos, como, por exemplo, radioterapia 3D, radioterapia por IMRT, radiocirurgia, eram técnicas que o paciente, na maioria das vezes, tinham que ir para outros serviços, né, em São Paulo, em outras regiões, mas hoje já se encontram disponíveis aqui no nosso estado. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Olá, voltamos agora com a nossa coluna Fronteiras do Saber, direto dos estúdios da Faculdade Exuda, com o professor e escritor Wilson Barreto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Ana. Tudo em ordem, professor. Professor, e hoje nosso tema será a subjetividade no homem e na mulher? Sim. Vamos lá, professor, vamos destrinchar esse tema. É muito simples. Nós temos assistido, através de canais de nossa televisão, muitas vezes assuntos pertinentes, como, por exemplo, inteligência. E eu já assisti a alguns programas em que o jornalista diz o homem ser mais inteligente do que a mulher. E ele diz isso baseado que o homem tem um cérebro um pouco mais pesado ou maior do que o da mulher. Diz que o número de sinapses no cérebro do homem é maior do que o da mulher. Agora o cara diz isso e não prova que sinapse é sinal de inteligência. Não prova que tamanho de cérebro é sinal de inteligência. Ele tem um elefante aí com um cérebro monstruoso, ele tem uma grande memória, por sinal, o elefante dizem, né? Dizem. Mas eu não vejo tanta inteligência no elefante.
todos os animais têm inteligência, né, mediana, mas não há um destaque tão grande em termos de construção, né? E eu sempre fiquei muito assim pensativo em relação a isso. Qual era a forma de mostrar que o homem é mais inteligente que a mulher? Porque se dizem isso, é porque alguma coisa fomentou essa ideia, né? E não sei se isso também pode ter sido até por um machismo. Como o homem era até então um ser dominante em relação a sexo, então se começou a colocar nele qualidades inexistentes. E nas pesquisas, nós sabemos que, por exemplo, a cobra nasce com preparo de 95% para viver, precisando construir durante a sua vida apenas 5% do conhecimento. O cachorro nasce com 70%. E os outros 30% ele vai construir durante a sua vida, através do poder de criação, etc., através da inteligência dele. E, finalmente, o ser humano diz que nasce com 30% de informação pré-natal. Quer dizer, ele tem que construir 70%, mas não precisa arrumar uma escola, porque ele já nasce sabendo bastante. Ora, então, eu imaginei, se o homem é mais inteligente do que a mulher, certamente a mulher deve ter maior conhecimento pré-natal do que o homem. Por que o homem é um pouquinho mais inteligente? Porque se ele tivesse a mesma informação pré-natal, ele ia ultrapassar a mulher. Se ele tivesse uma inteligência igual à da mulher, então ele nunca ia pegar a mulher, porque a mulher nasce sabendo mais. Então, cada vez que dia que ela construísse, ela ia evoluir muito mais rápido. Então, eu proponho que a mulher nasça já com 35% de informação pré-natal. E o homem nasce com apenas 25%. A média dos seres, dos humanos, 25 mais 35, dividido por 2, vai dar 30. Mas a mulher, com 35, com 25. Enquanto isso, enquanto a menina está se encostando na mãe, para proteger a mãe, que a mãe interpreta, não, minha filha, isso aqui é amiga de mamãe, ou amiga de mamãe, o menino faz uma gata banha qualquer e corre. Tá entendendo? Mostrando a liseira, né? Uhum. Quer dizer, no bom sentido. Né? Mostrando que ele não se apercebeu de coisa alguma. Tá entendendo? Então, se for baseado na mulher ter maior informação pré-natal do que o homem, eu admito que o homem possa ser um pouco mais inteligente do que a mulher. Uhum. Mas não pelas condições postas anteriormente. Sim. De número de sinapses, isso, aquilo, aquilo outro. Porque, infelizmente, a humanidade tem o mau costume de utilizar um termo ou uma característica que no íntimo é desconhecida do povo para dizer que aquilo está produzindo aquilo outro. Quer dizer, o cara diz, o homem tem maior número de sinapses do que a mulher, então o homem é mais inteligente. E quem disse que sinapse é sinônimo de inteligência? Deve ter sido um homem, né, professor? Então ninguém, não que seja É verdade, maior mas número de sinapses, verdade. mas que, não que isso seja inteligência. Por que tamanho de cérebro? Você veja a história como é. Uma Sem pessoa dúvida. chega para uma criança hoje, microcefalia. Não, o cérebro é menor, então não produz tanto. Que é isso? Não é por aí, não. Ignorância Uma abelha isso, né? tem o cérebro que não tem nem tamanho. Está entendendo? Quer dizer, o problema é outro. Não é o não é o tamanho tamanho que vai fazer a do diferença, cérebro. claro. Né? Não, a microcefalia, isso aqui é o povo. Não, aquilo pode ser consequência daquele cérebro não estar com tanta aptidão de uso, de tal maneira que ele não se desenvolveu muito por qualquer motivo. Entende? Claro. A pessoa vai logo para a via do fato. Medir é menor, então é menos inteligente, ou menos isso, ou menos aquilo. Com Tá certeza, entendendo? não tem nada a ver, Então, né, a professor? subjetividade, que são as coisas que são imponderáveis, eu não posso pesar a informação pré-natal de alguém, não dá para fazer isso. Né? Então, Agora, partindo para a sua experiência de vida, né? Considerando a sua experiência de vida, qual é a avaliação que você pode falar entre essa questão de homens e mulheres? Quem é que você acha que desenvolve mais a inteligência e quem que veio com a carga maior? não, a mulher vem com a carga maior pré-natal, certo? Quer dizer, a mulher,
é um ser mais informado, através do DNA de seus antepassados, entendido? Então, você veja que hoje em dia se tem certeza que o ser humano modifica os genes de seu DNA durante a vida. Sim. Então, se uma pessoa, por exemplo, aos 16, 17 anos, tiver um filho e depois tiver outro filho com 40 anos, esse filho que ele vai ter com 40 anos de idade é muito mais preparado do que o filho que ele teve com 14 anos. Porque os genes, né, que está contido nos seus cromossomos, etc., esses estão Estão evoluindo já. Já evoluíram. E já levaram uma carga maior. levaram já, outra informação. Tanto se vê hoje que a criança diz assim, mas uns dias para a televisão, o menino nasce tudo sabido. Não é a televisão. Os pais deles já são sabidos por causa da televisão, de repente. São sabidos pelo número de informações que se tem hoje, né? É verdade. Então, tudo isso altera o DNA, né? E os cromossomos contidos nele já vai ter genes diversificados com outras características, entendido? A criança aprende mais rápido. O cérebro está sendo desenvolvido em vários aspectos, né? E esses vários aspectos sempre levam a um crescimento geral do cérebro, entendeu? Professor Wilson Barreto, o pessoal que está em casa nos assistindo, quer perguntar alguma coisa ou quer saber um pouco mais sobre o assunto, como é que pode fazê-lo? Olha, nós temos o nosso e-mail, que é Wilson Barreto, com 2 T's, 1960, né, tudo ligado, @gmail.com, onde se pode trocar ideias. E nós temos vários textos no nosso blog, que é quimera-wilsonmar.blogspot.com. E aproveite para passar no Facebook e curtir a página da coluna Fronteiras do Saber. Professor Wilson, semana que vem estaremos juntos. Se Deus quiser. Até lá e muito obrigada. Obrigado a todos. A gente faz um breve intervalo e volta já. Cuidado, vontade de querer o bem, de querer o melhor. Cuidado é proteção, é respeito. Vamos olhar para o ontem com leveza e ter a certeza de que o hoje é ainda melhor. Porque são as experiências que formam a nossa identidade. São elas que conservamos com cuidado para nunca esquecermos quem somos. Real Hospital Português, 160 anos de história e cuidado com os pernambucanos. Você vai acompanhar o lançamento da 5ª edição da revista Good Pernambuco, isso mesmo. O programa Revista de A a Z vai mostrar tudo em detalhes para você. Fique ligado.
capa, muitas novidades. Conta pra gente. Raul Henrique foi escolhido porque, como ele é vice-governador do estado de Pernambuco e também é um economista, então nós queremos dar um destaque nessa área também, na área educacional, falando um pouco sobre isso. Além de outras matérias, nós tivemos uma entrevista com Jarva Vasconcelos, tivemos na parte do meu lugar, conseguimos falar com João Mazarolo, diretora da Rede Globo, para dar um destaque ao amor que ela tem pelo nosso querido Pernambuco, né? E além das colunas, né? A sua coluna, né? A nossa coluna social de Ana Cláudia Torp, que não pode faltar de forma nenhuma, além de outras colunas. Pedro, como é que o pessoal de casa pode adquirir a Good Pernambuco? Agora nós estamos deixando na Leal Distribuidora. Então a Leal Distribuidora agora em diante ela vai distribuir para todas as livrarias do nosso estado, né? E a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Então, na livraria mais próxima? A livraria que estiver mais próxima da residência da pessoa, a pessoa vai encontrar. Dessa edição da revista Good Pernambuco. Tudo bem, Raul? Tudo ótimo, uma belíssima revista. É uma coisa louvável, porque a gente tem hoje uma diminuição das mídias impressas. A gente vê uma revista com essa qualidade, a beleza da revista, o conteúdo da revista. É realmente uma coisa para ser comemorada. Raul, manda um recadinho para o pessoal de casa, de uma mensagem de incentivo para essas pessoas que estão nos assistindo. A mensagem é o seguinte: o Brasil está vivendo um momento muito difícil da sua história, mas nós somos um grande país, nós vamos superar esse momento. Nós sabemos que muitos brasileiros perderam emprego nos últimos 2 anos, que a maior crise já da história do Brasil é essa, a maior crise econômica. Acho que a gente não pode perder a esperança no futuro. Vamos superar essa crise, retomar o caminho do crescimento e da esperança.